É uma alegria para mim estar presidindo essa Eucaristia hoje para vocês. Seria uma Eucaristia somente em minha casa, sozinho. Sozinho não, com a igreja do mundo inteiro unida a Cristo. Mas Deus nos dá a graça de celebrarmos juntos. No Facebook, no grupo da paróquia, eu dizia, iremos nos reunir em torno do altar, onde as distâncias são diminuídas e a comunhão rompe o isolamento. Veja bem, esses dias que nós estamos vivendo é de isolamento, não no sentido de distância do coração um do outro. Todo mundo que está vivendo esse período deveria se sentir com o coração mais próximo do irmão. De modo particular, com todos os irmãos e irmãs sofredores e sofredoras desta pandemia. Imagine que já passamos de 40 mil vítimas da Covid-19 em nosso país. Pense, 40 mil famílias. Bote esse número para mais de 40 mil amigos. Bote esse número para milhares de conhecidos. Não é pouca gente que está sofrendo. E esses 40 mil são os declarados. Imagine aqueles que morrem sem nem saber que estão morrendo disso. É muita gente. Por isso, nesse dia de hoje, vamos também, no final dessa Eucaristia, pedir que o Sagrado Coração de Jesus, que é capaz de curar a nossa humanidade ferida pelo pecado, que também cure um pouquinho o nosso coração da pandemia do egoísmo, que impede-nos, por vezes, de nos encontrarmos com o outro, de engolirmos o nosso orgulho, de vencer a nossa dureza de coração, de não ter capacidade de se compadecer de quem sofre. Essa pandemia mata muito, e mata há muitos séculos. A pandemia da indiferença. Celebrar o Sagrado Coração de Jesus, que é um coração humano em um ser divino, é celebrar a nossa humanidade, que vale a pena, viu? Quando a gente deixa o nosso coração um pouquinho parecido com o coração dele. Então, peçamos essa graça ao Sagrado Coração de Jesus hoje, de nos compadecermos das centenas de milhares de pessoas que estão vivendo o sofrimento por conta dessa pandemia, mas também das centenas de milhões de pessoas que sofrem em suas vidas pelo mal da pandemia da indiferença, de irmãos que não se enxergam como irmãos. Que pandemia horrorosa essa! Mata muito mais do que a da Covid-19. Por isso que isolamento social não é solidão. Viu? Você que acha que o fardo de sua vida é poder não sair de casa, não. Isso não é fardo. Isso é graça de Deus. Você só precisa fazer como Dona Iria, que sem enxergar, está vendo as coisas de Deus. Talvez você com 2 olhos não esteja olhando tantas coisas de Deus que estão nos acontecendo por esse período. Veja, sua casa está tendo muita briga, mas pela primeira vez você está vendo sua família mais tempo unida. É um sinal. Só é olhar com os olhos de Deus. Você está tendo muita raiva, mas pela primeira vez você está provando que ama. Apesar da raiva, não deixa de amar quem está do seu lado. Olha, é um sinal de Deus. Só é olhar com os olhos do coração de Jesus que a gente consegue enxergar todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados de quando isso vai acabar. Mas fiquem preocupados sim com uma coisa. Eu quero que tudo isso acabe, mas que o meu coração esteja um pouquinho transformado e parecido com o coração de Jesus depois que todas essas coisas passarem. Porque senão, nós não vivemos esse período como um período propício para a conversão. Por isso que eu não estou preocupado em reabrir a paróquia. Eu estou mais preocupado em abrir os nossos corações para as coisas de Deus. É muito mais importante do que abrir uma igreja, é abrir o coração.
Porque não adianta de nada uma igreja aberta de gente de coração fechado. Para que serve? Só serve para dar um contra-testemunho. É melhor uma igreja fechada com pessoas de coração aberto do que uma igreja aberta repleta de pessoas de coração fechado. Por isso que tem muita gente aí preocupada com essa pandemia, de que tem de abrir sua igreja. Tenha cuidado, se preocupe mais em abrir o coração. E aqui eu mando um recado a você que é filho de Canudos e que talvez não professe a mesma fé que eu professo ou que essa comunidade professa. Tenha medo de um líder religioso que está querendo a ferro e fogo abrir sua igreja. Tenha medo, porque talvez ele esteja mais preocupado com dinheiro do que com sua vida. E uma pessoa que está mais preocupada com dinheiro do que com a vida não merece o título de pastor. É um mercenário, como diz Jesus no Evangelho. Só mata e rouba e depois vai embora com o lucro. Tenha medo. Quer saber se seu pastor, se seu padre é sério? Pense. Se ele primeiro estiver pensando em sua vida, em sua saúde, no seu bem, no discurso dele tem seriedade. Mas se ele está pensando nas entradas, no dízimo e nas ofertas que estão caindo, ele tem algum problema nesse seu coração de pastor. Está mais para mercenário. Nós estamos há 3 meses sem ofertas, com dízimo por menos da metade, e agora pela primeira vez tivemos uma entrada. E dessa entrada que tivemos na trezena, de 40 mil e alguma coisa, dessa quase 10 mil vai ser destinada à doação. Pense nisso, nós estamos abrindo mão do que temos para ajudar. E talvez tirando essas entradas, nós não conseguiremos fazer todo o serviço da nossa laje. Mas nós não podemos dar um testemunho de egoísmo. Estamos vivendo num período de pandemia, onde o pouco que recebemos temos de dividir. Eu posso não terminar a laje, mas eu vou cumprir com o que prometi. Porque mais importante do que o recurso é a sua vida. A vida de você que está sentado aí me ouvindo. Então, tenha muito medo de alguém que não te ame ao ponto de não se preocupar com sua vida e com seu bem-estar. Eu quero sim a minha paróquia aberta. Quero. Mas eu quero quando você puder estar aqui seguro dentro dessa igreja. Eu quero sim ver essa igreja cheia de gente. Mas eu quero ver essa igreja cheia de gente, de pessoas que estão com o coração aberto. Porque não adianta ela cheia de gente, de pessoas de coração fechado. Por isso que esse período de pandemia seja o tempo propício para abrirmos o nosso coração, para ele ficar mais parecido um pouquinho com o coração de Jesus. Porque somente assim nós entraremos no céu com nossa humanidade, até ferida, mas redimida por esse amor que se abrasa num coração humano e divino que nos acolhe a todos, sem excluir ninguém.